Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito feliz por estar aqui. Trago também um abraço da minha igreja IJAD, da cidade de Joinville, do estado de Santa Catarina, na pessoa do meu pastor Facchini, pastora Solange. Mandar um grande abraço para vocês, amém? Estamos felizes, que terra boa, que terra maravilhosa. Sempre me disseram que aqui era muito bom. Nós temos muitos irmãos aqui do Nordeste, lá em Joinville. E sempre me disseram que a comida era boa, que o povo era acolhedor. E realmente vocês estão de parabéns. Que lugar maravilhoso. Nós amamos Maceió. Meus queridos, essa noite então nós temos a incumbência de trazer a palavra do Senhor. Ontem nós tivemos uma tarde, uma noite muito maravilhosa. E nós viemos trazer uma palavra a respeito de um assunto que eu tenho há 20 anos estudado. Na verdade, fazem 28 anos que Deus me curou de uma depressão profunda, de transtorno da ansiedade, fibromialgia, síndrome do pânico. E depois que Deus tratou a minha vida durante 10 anos, os próximos 20 anos eu fiquei estudando à luz da palavra a cura, a libertação e a restauração. E hoje eu tenho ministrado na minha igreja muitas pessoas, não só da minha igreja, mas da região também, que me procuram. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, para cá, né? Eu estou acostumada lá na minha igreja. Só mostrar um pouquinho para vocês quem eu sou, né? Para vocês conhecerem um pouquinho. Aqui está o meu esposo, nós somos há 32 anos casados. Foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele. E temos 2 filhos maravilhosos, a Maju, que tem 26 anos, ela é terapeuta ocupacional, é especialista em autismo, ama as crianças. Tenho meu filho Davi, que tem 15 anos, que é um milagre de Deus na minha vida. Eu sou pastora há mais ou menos 24 anos, convertida há 40 anos. Na minha igreja eu atuo como diretora financeira, sou pastora auxiliar também, né? Congrego há 22 anos na minha igreja. Eu ministro louvor há 38 anos e atualmente é a quinta vez que eu assumo a coordenação novamente do nosso ministério lá. Coordeno também o curso de cura e libertação na minha igreja. Sou graduada em Tecnologia dos Processos Gerenciais, cursei o SILC com a juíza Tânia Tereza, fiz Veredas Antigas, fui facilitadora do Rever, a qual coordenei durante 2 anos a minha igreja. E hoje, atualmente, eu sou conselheira e diretora acadêmica da EIFOL, fica ali em Curitiba, na Almirante Tamandaré, na base da Jocum, né? Me formei lá com o pastor Cote. E agora eu estou ali estudando psicanálise. Agora, não. Voltamos. Faltou uma ali. Dia 26 de abril, nós vamos lançar um projeto. Eu fui convidada para participar de um projeto, onde eu vou ser coautora de um livro, Improváveis Mais Resistentes. E nesse livro vai ter a história de 30 mulheres que tiveram uma história de superação, um testemunho, e me convidaram para fazer parte desse livro. E ali eu vou contar o início, a raiz, aonde eu descobri o motivo pelo qual eu estava com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, e aonde o Senhor me curou. Então, 26 de abril vai ser lançado, a gente vai informar aqui os pastores, e quem quiser ter acesso ao livro vai edificar muito a sua vida. Bom, queridos, vamos à palavra do Senhor então. Eu prego há 38 anos, já fiz muitas pregações, ministro muitas palavras à minha igreja, mas nessa noite eu gostaria de falar com você a respeito de cura e libertação. Porque eu tenho visto nos dias de hoje tantas profecias, não só hoje, há muitos anos para o nosso país, para o nosso Brasil. Profecias de um grande avivamento nessa nação, que nós seremos o celeiro
de um grande avivamento para o mundo. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós precisamos curar a noiva. E isso tem sido uma emergência. Nós sentimos que o Espírito Santo tem uma emergência em relação a isso. Para nós podermos entrar nesse assunto, uma igreja curada e liberta, eu quero ler alguns versículos com você. Porque dos motivos pelos quais eu estudei muito esse assunto, porque eu queria estudar esse assunto na palavra de Deus. Então eu vou trazer alguns versículos aqui para a gente poder entender a cura e a libertação. E como que isso acontece, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 16, esses versículos também estão citados lá em Isaías 53. Ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Preste atenção, enfermidades e doenças. Mateus capítulo 9, um pouquinho mais para frente, versículo 35 em diante. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Veja, a palavra aflição na Bíblia, para os dias de hoje, nós entendemos como depressão, ansiedade, angústias da alma. Você vê aqui duas palavras que às vezes nós confundimos como sinônimos, que é enfermidades e doenças. Mas a Bíblia está falando enfermidades e doenças. Quando você estuda esses textos, você entende que enfermidade tem o sentido de doenças emocionais, doenças da alma, e doenças, as doenças físicas, doenças biológicas. Então nós entendemos o quê? Que a missão de Jesus, ele veio para nos salvar, e Jesus também veio para curar não só o seu corpo, não só o físico do homem, mas também a alma do homem. Então havia em Jesus uma preocupação de curar as doenças emocionais, as aflições que a humanidade sentia naquele tempo e para os dias de hoje também, porque ele levou sobre si, a Bíblia diz, as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então a preocupação de Jesus não era só curar o estado físico dos homens, mas também a sua alma. Leia comigo também Mateus capítulo 12, a partir do versículo 15. Essa passagem também está citada em Isaías 42. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito. Esse espírito é o Espírito Santo. Ele anunciará a justiça às nações, não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Agora veja, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que ele a vitória e a justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Jesus também veio para restaurar aquele que não tem mais esperança,
o caniço rachado, aquele que está apagando, morrendo, sem esperança, sem perspectiva. Ele também veio para restaurar essas pessoas. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender o quê? Que há uma preocupação do nosso Deus para que você seja curado também aqui dentro da sua alma, nas suas dores, para que isso seja resolvido na igreja do Senhor. Agora sim, eu gostaria de ler agora com você João, capítulo 3. Deixa eu trocar aqui. João capítulo 3. Deixa eu ir lá. Versículo, João 3, né? Já falei o capítulo. Vamos lá então. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, esse Espírito, o Espírito Santo, é Espírito, o Espírito do homem, letra minúscula. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E para mim agora o versículo mais lindo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós entendemos aqui? Nicodemos, um mestre, um homem com conhecimento, e Jesus pergunta para ele: você ainda não entendeu? Por que ele não estava entendendo? Porque as coisas espirituais nós discernimos através do Espírito. Muitas vezes, queridos, nós estamos muito cheios de intelectualidade, muito cheio, o conhecimento é extremamente importante, mas ele não pode suprimir, ele não pode impedir que o Espírito Santo de Deus se manifeste e se revele a nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ler a palavra de Deus com revelação do Espírito Santo. Senão será apenas mais um livro de autoajuda, um livro histórico. Ele não terá sentido e não terá poder. Agora, quando você convida o Espírito Santo de Deus, e ele vem com você, e ele vai desvendando a palavra para você, vai revelando, ela vai entrando dentro de você, aí acontece aquilo que ela mesma diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a palavra de Deus começa a ser o poder, ela começa a manifestar a cura, ela começa a
convencer através do Espírito Santo a sua vida, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Aí ela tem o poder de fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Por que eu estou lendo tudo isso, queridos? Porque agora eu vou entrar num assunto que você vai falar assim: isso é história de... isso aqui é matéria de EBD. Eu já sei, mas às vezes nós não estamos compreendendo o sentido espiritual. O que eu vou falar é apenas um prelúdio a respeito de cura e libertação. O curso que eu ministro são 9 meses. E nós falamos 3 meses de cura interior, 3 meses de libertação. E Deus me fez entender que nós precisamos, depois de ser curados e libertos, saber lutar. Porque nós muitas vezes ministramos cura na vida das pessoas, elas saem dali, não sabem o que fazer depois para lidar com o adversário. Porque depois que a casa fica limpa, ele volta, faz visitações para tentar tomar de novo o território. Porque o diabo, os demônios, eles são territorialistas. Eles não aceitam perder territórios. Então, nós precisamos preparar as pessoas para elas lutar. Porque não é todos os dias que o pastor vai estar com você, o seu líder de grupo pequeno vai estar com você, aquela pessoa de intercessão vai estar com você. Então você precisa aprender a lutar as suas guerras. Então nós damos 3 meses de curso de batalha espiritual e intercessão, para preparar as pessoas para enfrentar o mundo lá fora. Eu quero falar nessa noite então sobre novo nascimento e conversão. A maioria das pessoas entendem que esses 2 conceitos significam a mesma coisa. Porém, queridos, há uma confusão às vezes que se instala, criando paradigmas teológicos e equivocados que trazem resultados frustrantes no meio cristão. A palavra de Deus fala que é necessário que o homem nasça de novo, certo? A palavra de Deus fala isso, acabamos de ler. Então, o que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Nascer de novo é o novo nascimento do espírito humano, a regeneração do espírito que lá no Éden morreu através do pecado. Então, o espírito está morto dentro da gente. Quando você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, ele recria o espírito dentro de você e passa a habitar no seu espírito. É uma regeneração da vida espiritual que nós chamamos de salvação. Mateus capítulo 16, versículo 18, fala o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então você precisa crer, aceitar Jesus, para que o Espírito Santo recrie o Espírito em você. E aí eu pergunto, quanto tempo precisa para o seu espírito ter nascido de novo? Queridos, para o espírito nascer de novo é instantaneamente. Basta crer na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, aceitar Ele como seu único Salvador, tomar a decisão de segui-lo, e a fé brota de uma forma sobrenatural dentro de você. Através do quê? Do arrependimento. Mediante uma pregação de palavra, como nós estamos tendo aqui agora nesse momento. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e creres no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Então, para o Espírito, para o novo nascimento acontecer no homem, basta ele crer, confessar Jesus, se arrepender instantaneamente. O Espírito Santo, numa forma sobrenatural, recria o Espírito em você, habita no seu Espírito, e ele começa então a se comunicar com o mundo espiritual, se comunicar com Deus. Isso é o novo nascimento.
E onde fica a conversão? O que é a conversão? A conversão, querido, essa palavra, ela tem o significado, ela significa outra coisa, ou seja, o processo contínuo de regeneração da sua alma. Transformação, mudar de rota, mudar de sentido, toda transformação passando por um processo. Transformação tem que passar por um processo. Não acontece assim, no estalar de dedos. Uma lagarta, quando se transforma numa borboleta, ela vai para o casulo, demora ali um processo para se transformar a borboleta. A água do estado líquido para o sólido ou gasoso, demora, tem um processo para acontecer uma transformação. Então a transformação na sua vida e na minha vida tem um tempo para acontecer, um processo para acontecer. Precisa de mudança de direção, precisa de mudança de valores, de paradigmas, diante de diversos aspectos da sua vida. Alinhando tudo isso, os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que afeta todo o seu comportamento e relacionamentos. Então, se não mudou o comportamento, se não mudou relacionamentos, não houve conversão. E muitas vezes nós aceitamos a Cristo vivendo do jeito que a gente sempre viveu. Então não houve conversão. Portanto, nós concluímos que nascer de novo é a regeneração instantânea do espírito humano. E a conversão, o processo perseverante de libertação, de cura, regeneração da sua alma. A salvação, irmãos, ela é gratuita, não é verdade? A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Um dom imerecido, nem eu nem você, ninguém merecia, mas o Senhor nos deu. Agora, eu vou falar uma coisa para você nessa noite. Ser um discípulo de Jesus Cristo vai custar tudo para você. Eu vou repetir. A salvação é pela graça, é gratuita. Mas ser um discípulo de Jesus Cristo vai custar tudo para você. E Ele chama você para segui-lo. Não chama? Vai custar tudo. O novo nascimento, meus irmãos, é a porta do reino de Deus. Você aceita Jesus, você entra pela porta. Agora a conversão da alma é o caminho que você vai trilhar para chegar na eternidade. Por isso que é um processo de transformação. Portanto, você pode ser salvo, preste atenção, e não ser convertido. Por quê? Porque a conversão é na alma. A salvação acontece no espírito. Você pode ser salvo, ter um espírito vivificado pela presença de Deus, ser uma criatura em Cristo e ainda não ser convertido na alma em relação a muitas áreas da sua vida. No início do novo nascimento ocorre um aspecto inicial de conversão da alma. Algumas coisas a gente muda, mas não muda tudo. Mas é apenas o início, e isso leva um tempo e um preço que você vai pagar de renúncia, abrir mão de muitas coisas, de oração, de estudo com a palavra, de jejum, de vida com Deus, de intimidade com o Pai, vai ter um preço. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, versículo 23. Eu quero mostrar na Bíblia para você que o homem é um ser trino. Eu estou falando de corpo, de alma e de espírito, mas nós precisamos entender que a Bíblia fala isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos nos acordar. Veja o que a palavra de Deus diz. Você é um ser trino. 3, corpo, alma e espírito. E a Bíblia diz
que eles devem se manter conservados, irrepreensíveis. Para o quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos falar de um grande avivamento sobre o Brasil. Esse avivamento vai atingir as nações. E daí então está anunciando a volta do Senhor. Mas você precisa estar irrepreensível, corpo, alma e espírito. Nós não podemos esquecer disso, para a vinda do nosso Deus. Jesus, queridos, a palavra então nos ensina que o homem é trino. E o que significa então o teu corpo? O que é o teu corpo? O corpo é a casa onde habita o espírito e habita a alma. E o espírito, e também habita o Espírito de Deus quando você aceita Jesus, porque você é o templo do Espírito Santo. O seu espírito então é a parte do ser onde você experimenta a sua consciência, que é uma espécie de tribunal que vai apontar a você o certo e o errado, o seu espírito. Por isso que ele contenta com a alma e com a carne. E a sua alma é basicamente a sua mente, as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, o prazer, está na alma, é o centro da razão, ou seja, é a mente humana. Então Jesus, ele pode salvar o espírito num instante, mas a sua alma exige um longo tempo para se converter. A palavra então nos ensina que nós temos o quê? A mente de Cristo, em 1 Coríntios, capítulos 2, 16. E a transformação, ela ocorre através da renovação da sua mente, que fala em Romanos 12, 2. Não vos conformeis a este mundo, mas renovais a mente. Amém? Então é só renovando a sua mente, através da palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, que você vai começar a converter a sua alma. Escute, nada é mais perigoso que um ser humano salvo, porém não convertido. A pessoa sabe que nasceu de novo, mas ainda pensa com a mente velha. Seus velhos hábitos ainda dominam. Algumas atitudes ainda não mudaram. Alguns raciocínios errados continuam ilegais. As convicções negativas permanecem. Pensamentos malignos ainda frequentam a sua mente. E tenta estrangular a voz da consciência, que é o seu espírito. Escute, o que muitas vezes está na nossa alma? Corrupção, amargura, inveja, ódio, ciúmes, rejeição, continuam muitas vezes em nós. E ainda existe uma luta com desejos desenfreados, descontrolados, dentro do contexto de imoralidade sexual, ou de outros contextos. Mas, sobretudo, a pessoa é salva. Filosofias, crenças, dogmas, religiosidade continuam imperando a mente. Portanto, não se sabe, meus irmãos, até quanto tempo o Espírito Santo vai estar ali contendendo com sua carnalidade. Mas até então a pessoa continua acreditando que ela é salva. Mas eu vou mostrar aqui para vocês que existe uma linha teológica que acredita, nós respeitamos que uma vez salvo, sempre salvo, amém? Mas não é o que a palavra de Deus fala no contexto geral do estudo da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Gálatas, livro de Gálatas 5. Versículo 17. Porque a carne luta contra o espírito, espírito em letra maiúscula, o Espírito Santo. E o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem.
Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês estão debaixo da lei. Mas as obras da carne são conhecidas. Veja só: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Queridos, nós pastores temos que estar sempre resolvendo BOs dentro da igreja, sempre atendendo 190 dentro das igrejas, né? No contexto geral, não estou falando de uma única igreja, estou falando do contexto geral. Como nós encontramos isso aqui, ó, inimizade? Irmãos que não gostam de irmãos, irmãos que não querem ver fulano, irmãos que não querem se relacionar com ciclano. Dentro de um ministério, se a pessoa tiver, o outro sai. Olha, veja só, rixas, ciúmes, iras. Isso na sua casa, no trabalho, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras. Nunca se viu tanto nos dias de hoje, crente se comportando como o mundo se comporta lá fora, dentro da própria igreja. Inimizades, orgias e coisas semelhantes a essa. Agora preste atenção, não é eu que estou falando, é a palavra. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós precisamos analisar como está a nossa alma, como está a nossa vida, porque isso pode nos custar muito caro, pode custar a nossa salvação. Eu quero mostrar aqui para vocês, nós mostramos ontem também no encontro de mulheres, por que nós precisamos de cura? Veja só, quando nós olhamos uma árvore, a primeira coisa que a gente olha são os galhos, certo? Os frutos, a gente procura isso numa árvore. Mas eu quero mostrar para você como é que a nossa alma ela está. Quando você olha para os galhos, sabe o que tem nos galhos? As consequências presentes: o medo, a ira, os vícios, a confusão, a ansiedade, a culpa, a depressão, os problemas físicos e os psicossomáticos. Essas coisas que a gente fica procurando ajuda, mas é apenas os sintomas, são as consequências presentes. No tronco da árvore são os problemas resultantes, os problemas emocionais, o pecado, decisões erradas, crenças irracionais que ensinaram lá na infância, e a pessoa tem dificuldade depois, quando vem para Jesus, de largar aqueles pensamentos, aqueles ensinamentos, fica ali na base. Mas eu pergunto para você, o que nutre uma árvore? O que está segurando uma árvore em pé? São as raízes. E as raízes, elas ficam embaixo da terra. Ninguém vê. E o que tem nas raízes? As feridas do passado, carências afetivas, traumas, dores, abandono, rejeição, abuso sexual, está ali embaixo. As experiências do passado, algo muito ruim que você passou, traição, às vezes uma experiência ruim em outra igreja, isso te travou ministerialmente, enfim, experiências ruins que te travaram, que estão neutralizando você. Ensinos do passado, como eu acabei de falar ali, coisas que te ensinaram e que hoje te bloqueiam, estão na raiz. Essa é a dor residual. Foi ali que Jesus entrou na minha vida, depois de 10 anos de conversão. Eu era líder de louvor, líder de jovens, eu servia o Senhor, eu me santificava, mas eu não era feliz. Foi ali, na raiz, que Ele revelou onde estava a minha rejeição. Para você poder curar essa árvore, você precisa primeiro curar a raiz dela. E mais, Ele manda a gente frutificar. Se essa árvore não for curada, ela não frutifica. É por isso que nós temos muitos irmãos que estão bloqueados dentro das igrejas, parados, estagnados, não vão para frente, não vão para trás, não conseguem produzir, não conseguem frutificar, muitas vezes estão neutralizados. Por quê? Porque precisa curar.
a raiz. Eu gostaria de ler agora um versículo descontextualizado, que muitas pessoas elas utilizam para combater a cura interior, a libertação e também as heranças espirituais que você já conhece também como maldição hereditária. No curso, no seminário que a gente aplica, eu dou um capítulo só sobre maldição hereditária. Explico do começo até o fim o que a Bíblia fala sobre isso. Um capítulo inteiro só disso, porque a palavra de Deus nos ensina sobre tudo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 e 17, acompanhe comigo. E daí você vai ter uma lição para casa. Ler esse capítulo todo, para você entender todo o texto, e leia o anterior para entender o contexto desse texto, ok? Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, é muito preocupante quando a gente cria uma doutrina em cima de um versículo isolado da Bíblia. Nós precisamos olhar o texto e o contexto para entender o que aquele versículo está falando. Esse versículo não está falando de libertação, de cura interior, de maldição hereditária, nada disso. Paulo aqui, ele está fazendo uma exortação à igreja de Coríntios, porque havia uma barreira, muito preconceito com os crentes já mais antigos, a respeito daqueles que estavam aceitando a Cristo, estavam passando pela experiência do novo nascimento. Como eu falei, a pessoa não é transformada no mesmo momento. Por exemplo, uma pessoa que está na criminalidade, né? Uma pessoa que está fazendo algo errado lá fora, ela não vai mudar da noite por dia. E havia esse preconceito com a igreja de Coríntios em relação a essas pessoas. Então Paulo, ele estava combatendo isso, que as pessoas não se baseassem na aparência antiga, na reputação anterior, mas que agora, quem está em Cristo, as coisas velhas, o que a pessoa fez, o que ela era, passou. Tudo agora se faz novo, porque agora ela é uma nova criatura. É disso que Paulo está falando. Então é muito sério a gente usar um versículo isolado para querer contextualizar ou levantar uma doutrina aonde não é verdade. Paulo está falando a respeito disso. Em Lucas 22, 32, o Senhor Jesus, ele chama a atenção de Pedro. Acompanha comigo lá, Lucas 22, 32. Eu gosto de mostrar na palavra, irmãos, sabe? Porque a gente tem que provar na Bíblia o que a gente está falando. Veja o que Jesus fala para Pedro. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você quando voltar para mim, outra versão diz, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Queridos, o apóstolo, não era apóstolo aqui ainda, discípulo, Pedro, ele não tinha se convertido ainda, caminhando com Jesus, andando com Jesus, ainda não tinha se convertido? Não, porque a conversão é um processo. Tinha muita coisa ainda na vida de Pedro que precisava ser transformada. Ainda assim, quando Jesus estava sendo preso, ele já sacou a espada, já cortou a orelha de Malco. Então, ainda tinha coisas em Pedro. Ele mesmo disse para Jesus que não ia negar Jesus. Ele disse, olha Pedro, você vai me negar sim, Pedro, você vai me negar. Ele ainda estava fazendo o processo na sua vida. Depois nós vimos também em João, no capítulo 21, 15 e 25, quando o Senhor Jesus, ele está quase subindo aos céus. E ele então se encontra com alguns discípulos na praia, está ali assando um peixinho para eles. E aí ele fala com Pedro, ele diz, Pedro, você me ama?
3 vezes. Na terceira vez, Pedro fica muito chateado com Jesus. Mas Jesus estava chamando a atenção dele, para ele entender o propósito que ele tinha para a vida dele, para que ele pudesse conduzir as ovelhas do Senhor. 3 vezes ele chamou: Pedro, você me ama? Olha para mim. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu quero para você? Pedro, você realmente me ama? Quantas vezes o Senhor tem feito isso conosco? Nos chamando para Ele. Nos chamando para Ele, nos chamando para o reino, para manifestar o reino na terra. Mas o que está nos prendendo, meus irmãos? Então, onde entra a cura? Aonde entra a libertação? A cura, então, faz parte da regeneração da sua alma, que vai viabilizar a santificação e a frutificação na sua vida. Você precisa frutificar. Você não pode ser apenas um crente que vem, participa de um culto e vai embora. O Senhor Jesus, Ele quer frutificar na sua vida. Ele conta comigo e conta com você. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ele está contando com você. Talvez você tenha uma história de trauma, e isso impede você de prosseguir, impede você de avançar. O novo nascimento, ele produz uma proteção divina, uma nova perspectiva de vida, meus irmãos. Porém, ele não vai cancelar automaticamente e nem isentar totalmente das maldições, das perseguições, das tentações, das dívidas, dos mau hábitos, dos traumas, das feridas, de pendências judiciais. Não vai. Isso você vai ter que resolver. Você vai ter que resolver. Através da palavra de Deus, você resolve, levando para a cruz de Cristo, que lá é o lugar de maldição, lá é o lugar de dor, lá é um lugar de jogar as enfermidades. Mas você precisa ter esse entendimento. Agora aqui no próximo aqui, ó, nós vamos ver como é que funciona a nossa mente. Quando você vê um iceberg, ele é enorme. Só que para baixo da água, ele é muito maior. A base dele é maior do que aparece lá em cima. Lá em cima está o teu consciente. Aonde estão os teus pensamentos, seus planejamentos, sua razão, está lá em cima. E o que está para baixo? O inconsciente. No inconsciente está a sua memória, lembranças, fundamentos, dor, tristeza, angústia, desgosto. Também tem coisas boas ali embaixo. Lembranças boas, felicidade, prazer, também tem ali embaixo. Só que geralmente isso aqui, ó, você não lembra mais. Mas sabe o que acontece? O inconsciente, ele fica recalcado na sua alma. E isso vai se gerar em você através de atitudes e comportamentos. Aí às vezes você não entende porque você tem determinado comportamento, explosões de ira, por exemplo. Por que é tão violento? Por que eu sou grosso? Por que eu sou assim? Por que eu sou assado? Por que eu não controlo isso? Eu não consigo controlar. Eu oro, eu jejuo, eu tento me policiar e eu não consigo. Nós precisamos olhar o que tem aqui embaixo, que formou esse comportamento, essa atitude em você. Meus amados, a alma é uma conquista diária. Envolve humilhação, restituição, quebrantamento, renúncia, disciplina, revelação do Espírito Santo, discernimento espiritual, intercessão, obediência e perseverança. E eu quero dizer uma coisa para você, filhos. Eu recebo pessoas que vêm no meu gabinete ser atendido por mim, pessoas de muitos anos de conversão, e eles me procuram e dizem: pastora, aonde está a vida abundante que Jesus promete para nós? Eu não sou feliz. E aí eu te digo, João 10:10, Jesus fala o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham vida com abundância. Sabe o que Satanás quer em você? Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: o nosso corpo vai para onde? O que a Bíblia diz? O corpo vai para o pó. Depois ele vai ser ressuscitado e glorificado num novo corpo. Mas esse corpo vai
para o pó. O seu espírito vai para onde? Para Deus, que o deu. Todos, qualquer pessoa que morre, vai para lá. E a sua alma vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Então agora você entende por que Satanás ataca tanto a alma do homem? Lança tantas setas para atingir você, para ferir sua alma, para destruir a tua alma, para acabar com a tua alma, porque ele quer levar ela para lá. Ele quer destruir você. Muitas vezes nós conhecemos Jesus, somos fiéis ao Senhor, mas não tem uma vida abundante. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ele promete isso para nós. Jesus veio para que eu e você venhamos ter vida abundante. E o que significa isso? No latim significa, queridos, transbordar. Como se fosse esse copo colocando água e transbordasse água por aqui. É isso que ele está dizendo aqui. No hebraico, quantidade excessiva, uma grande porção, uma fartura. É isso que Jesus, ele promete para mim e para você. E eu pergunto, eu não preciso disso, pastora. Tem pessoas que falam. E eu pergunto, queridos, as pessoas lá fora, quando elas olham para nós, elas querem ser como nós? Ou será que eles olham para o nosso casamento e o nosso casamento não é uma referência? Será que eles olham para os nossos filhos não são referência? Será que ele olha para você e nós muitas vezes não somos referência? Vivemos sempre doentes, sempre capenga, sempre sem força, sem vontade, sem disposição, inconstantes muitas vezes na fé. Como que eles lá fora vão desejar Jesus em nós? Lá na igreja de Atos, a igreja primitiva, a palavra do Senhor diz que a igreja caía na graça do povo. As pessoas amavam a igreja primitiva. Uma das coisas que a igreja primitiva fazia muito era trabalhos sociais. Atendia os órfãos, atendia as viúvas. Hoje nós só somos meros espectadores, nós só queremos ficar sentados, engordando, recebendo palavra, e nós não estamos fazendo nada para impactar o mundo lá fora. Nós precisamos nos acordar, igreja. Nós precisamos nos despertar. E o que diz então? Para cá. O que é então vida abundante? Não vai? Veja só. Vida abundante. Vida plena de alegria. Se você não está feliz, algo está errado. Força. Claro que a gente pode se cansar, mas nós temos que ter motivação. Motivação para viver, motivação para fazer as coisas. E plenitude, ser pleno. É uma vida que transcende a prosperidade material e abrange todas as áreas da sua vida. Então é tempo de nós despertarmos como igreja do Senhor e atentarmos para isso. Precisamos buscar cura da nossa alma, libertação da nossa alma, porque muitas vezes nós estamos amarrados, presos. Nós podemos ter a salvação, mas não ter essa vida abundante que Jesus promete para nós, que não depende de bens financeiros, não depende. Por isso que quando nós olhamos para a igreja primitiva, para os heróis da fé, que iam para as arenas com as suas famílias e eram devorados por leões, iam cantando, louvando a Deus, falando em línguas, porque eles viviam essa vida abundante, que hoje a igreja não vive mais. Nós precisamos ser curados no raciocínio, nas emoções, nos sentimentos, a dor muitas vezes dentro de nós, bloqueios que nos neutralizam. Nós precisamos ser curados, meus filhos. Nós precisamos abrir o nosso entendimento para isso, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero cantar uma canção com você. E nessa canção, eu quero pedir para você, meu querido, fazer a sua oração.
e nós nos entregarmos ao Senhor nessa noite. Nós começarmos a partir de hoje, num propósito com o Senhor, de permitir que o Espírito Santo comece a nos sondar, que o Espírito Santo comece a olhar dentro de nós e nos mostrar essas lacunas que estão dentro da gente. Você merece ser feliz. Ele quer vida abundante em todas as áreas da sua vida. É isso que Ele nos promete. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Canta essa canção comigo, filho. Eu digo para você, hoje eu tenho vida abundante. Eu não preciso muito para ser feliz. Eu não preciso muito, eu tenho Ele todos os dias. Eu tenho paz. Queridos, eu fiquei uma semana sem dormir, uma semana sem comer. Hoje eu não preciso de medicação. Fazem 28 anos. Eu tomava medicação para levantar da cama, para sorrir, para comer, para dormir, para viver. Eu vivia escrava das medicações, e Ele me curou, Ele me tirou de lá, Ele me mostrou a raiz, Ele me mostrou a dor. E é por isso que eu prego sobre cura, porque eu fui curado. Eu quero que você seja, eu quero que você seja ativado, eu quero que você seja cheio, que você seja pleno, que você tenha vigor, que você tenha alegria, que você viva o sobrenatural na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar através dessa canção, amém? Sim, Jesus, oh, sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrará de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto sair. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Igual ao teu, sinto um olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrará, nada tem de bom, Senhor. Mas nós temos um desejo, Pai, de sermos transformados, renovados, restaurados. Aleluia. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
aleluia. Glória a Deus, glorifique o Senhor, glorifique. Exalte, 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 exalte. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja amada, uma igreja tão linda. A tua palavra diz que o Senhor vem buscar a noiva, e a noiva precisa estar adornada. Esse adorno não é com pedras preciosas, rubis, ouro e prata, porque isso, Senhor, já tem na glória. Mas esse adorno tem a ver com esse fruto do Espírito que é produzido dentro de nós: amor, paz, alegria, fidelidade, mansidão, bondade, equilíbrio, domínio próprio, para que nós possamos, Senhor, nos preparar para estar contigo. Senhor, convence o coração dos meus irmãos, não sou eu que convenço, é o Espírito Santo que habita neles. Começa, Senhor, a revelar o profundo e o escondido, para que nós venhamos ser uma igreja restaurada, uma igreja curada, uma igreja livre. E eu quero profetizar que essa igreja vai ser uma referência de cura, de libertação e de restauração nessa cidade. Muitos virão aqui para buscar a cura, porque o Senhor vai dar ferramentas a essa igreja. Oh Deus, que o amor cresça cada vez mais, multiplique cada vez mais a tua graça sobre essa casa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, começa, Senhor, a operar nessas vidas que estão aqui. Tem pessoas aqui que entenderam essa mensagem, tem pessoas aqui que já sentiram onde precisam de cura. Deus começa a providenciar para que a cura apressadamente venha, para que haja, Senhor, um destravamento no ministério de muitas pessoas que estão travadas, neutralizadas, bloqueadas. Em nome de Jesus, todo bloqueio vai caindo por terra agora, e você comece a receber o renovo de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigada por permitir que Deus pudesse me usar, estar aqui nessa noite. Eu recebo mais do que você, porque eu estou voltando muito abençoada para a minha cidade. Deus abençoe, queridos. Obrigado, pastora Caissara. Sabe qual é o problema nosso? Diante de tudo aquilo que a gente ouviu, é que na maioria dos nossos corações, nós nos aproximamos da religião porque nós queremos ser felizes. Um evangelho que se baseia na felicidade pode nos levar a beber de fontes que não produzem felicidade no coração da gente. Enquanto a pastora Caissara pregava, eu estava lembrando do que aconteceu com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela é uma mulher que cria. Ela sabia que o Messias estava para vir. Ela disse isso para Jesus: quando o Messias vier, ele vai nos explicar todas essas coisas das quais você está falando. Ela era uma pessoa que tinha um coração piedoso, mas o problema é que ela buscou ser feliz em fontes erradas. Nós precisamos buscar a nossa felicidade em Jesus Cristo, porque Ele é a fonte de toda a saciedade. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Você que mesmo tendo convívio com a igreja, com religião, mas você não está se sentindo feliz, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero arrancar pelo poder que há na oração, no nome de Jesus Cristo, todo espírito de infelicidade, porque existem espíritos que arraigam infelicidade no coração, mesmo de pessoas crentes. Eu já vi crentes com pensamentos suicidas. Eu já vi crentes com crises de depressão, de tristeza. Eu já vi crente com a vida completamente paralisada, porque não está
vivendo a essência do que produz Cristo na sua existência. Se você hoje quer ter felicidade plena na sua vida e você não tem encontrado ainda, mesmo estando em Cristo, eu quero chamar você para vir aqui. Eu tenho certeza que tem pessoas assim aqui nessa noite. Não demore a vir, porque nós não queremos estender o tempo desse culto, mas eu quero orar por você, porque tem espíritos que perseguem a vida de crentes para não deixá-los ser felizes, e isso vai produzindo infelicidade no amor, infelicidade no trabalho, infelicidade nas relações, infelicidade nos projetos de vida, vai produzindo temores, vai acorrentando a alma, vai produzindo uma lerdidão, uma letargia, um desejo, às vezes até de nem viver. Eu quero orar, arrancando do seu coração a atuação desse Espírito. Eu creio muito que essa palavra vai produzir uma diferença muito grande na sua vida nessa noite. Você não está aqui por acaso, Deus te trouxe aqui para te alertar. Existem espíritos opressivos que trabalham para gerar infelicidade no coração das pessoas. Quando Jesus, ele desviou o caminho para entrar na Samaria, para ter aquele encontro com aquela mulher samaritana, ele estava querendo arrancar do coração daquela mulher todo o espírito de tristeza, de insucesso nos relacionamentos. A mulher já tinha tido 6 relacionamentos afetivos e todos tinham resultado em tragédia. Aquele que ela estava desenvolvendo naquele momento em que Jesus a encontrou era um relacionamento pecaminoso. E olha o que Jesus ofereceu para ela. Ele disse: eu tenho uma água, mulher, que produz felicidade. Que água Jesus estava dando àquela mulher? A água da sua presença, a água da intensidade das relações espirituais. Às vezes estamos navegando espiritualmente em um mar de superficialidade. Isso não produz felicidade. A verdadeira felicidade e o impacto que produz mudança no nosso coração está em uma vida centrada em Cristo. A nossa felicidade é Ele. Pode nos faltar tudo, mas se Ele estiver no nosso coração, estaremos felizes. Pode não termos um relacionamento em casa sendo vivido de forma plena, mas se temos Ele, estamos realizados, estamos saciados. Ele é a fonte de toda saciedade. Eu quero pedir a você que está aqui e que sente visitações de espíritos de tristeza na hora de dormir, que sente desmotivação de viver uma vida de fé. Você está trazendo o seu corpo à igreja muitas vezes à força, porque ele não quer estar aqui. Você vem para o culto porque você tem um compromisso com a sua religiosidade, mas você precisa desfrutar de muito mais. Eu quero orar por você. Eu quero afrontar esses espíritos malignos que constroem vidas de insucesso, que gera tristeza, infelicidade no amor, infelicidade nas relações. Eu quero arrancar ele da sua vida pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu quero deixar você hoje completamente livre, como Jesus deixou aquela mulher samaritana. Foi Jesus deixar aquela mulher ali, e ela saiu inundando a Samaria com uma palavra poderosa. Ela contava a todo mundo: gente, eu encontrei o Messias, e ele arrancou de mim todo o espírito de infelicidade, de intranquilidade que visitava o meu coração. E ela começou a chamar as pessoas para conhecer Jesus, porque ela já estava transformada. Aquele coração amargurado, cheio de experiências dolorosas nos relacionamentos que tinha tido, agora havia sido vencido. Jesus a abençoou com a sua presença, com aquela água da saciedade, e ela começou a transformar, tendo a sua vida transformada, a vida de outras pessoas. Jesus quer fazer isso através de você, mudar o teu coração hoje, acorrentar esses espíritos malignos que produziam tristeza na sua vida, para que você possa contagiar a vida de outras pessoas. Eu vou pedir à igreja que levante a mão na direção desses que estão aqui, e nós vamos fazer uma oração. Se você pode, una a sua mão, a mão do irmão que está do seu lado. Eu não sou uma corrente eu de não oração. sou Mais mais uma oração escravo pode muito do em seus medo. efeitos. Você imagina muitas orações. Olha Eu quantas sou vidas nós temos aqui que têm sido filho literalmente de amarguradas por Deus. Eu não espírito de tristeza, sou
gente eu não lembradas sou mais da presença de um escravo evangelho mais do pleno, mais cheio de medo. gozo, de felicidade, porque Eu espíritos sou malignos ataviam, acorrentam eu não pensamentos, sou, emoções. eu não sou Nós vamos mais. quebrar nessa noite toda a operação do mal, em nome de Jesus, nessas vidas. Eu sou Declare, você que está aqui à frente, declare hoje, de Deus. declare comigo, diga assim: hoje a palavra de Deus inundou o meu coração, e sob essa palavra eu declaro que vou ser inundado do gozo do Espírito Santo, que me saciará de toda felicidade. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nessa hora, depois de termos sido ministrados por essa palavra tão poderosa, nós queremos finalizar esse culto com essa oração, Senhor, determinando que espíritos malignos que produziam correntes de tristeza, de amargura, de ressentimento nesses corações que estão aqui, sentimento de impotência, de impossibilidade, de infelicidade. Tem pessoas que têm vidas tão difíceis e estão aqui nessa noite, Senhor, que muitas vezes quando elas olham para o seu passado, elas temem o seu futuro. Pois a partir de agora, em nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, visita o futuro de cada uma dessas pessoas que estão aqui, dando certeza a elas e convicção de que agora o seu futuro será extremamente feliz e abençoado por causa da presença de Jesus Cristo. Eu amarro toda a operação de Satanás e de todos os seus espíritos malignos sobre essas vidas daqui. Eles não terão mais um lugar em seus pensamentos, em suas emoções e nem nas suas histórias. Aquilo que elas viveram, que produziram dor, que produziram sofrimento, as experiências traumáticas que elas passaram, agora servirão de estrumo para o seu crescimento, de adubo para uma vida feliz. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fertiliza os solos dessas emoções, dessas pessoas que estão aqui. Faz com cada uma delas o que você fez com a mulher samaritana. Arranca todo o espírito de tristeza, todo o espírito de tranquilidade, todo o espírito de catastrofismo que elas sentiam sobre a sua vida, todo o espírito de amargura. Arranca em nome de Jesus Cristo, para que elas possam viver uma vida plena na sua presença. Eu oro assim, decretando vitória sobre essas vidas, pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Eu sou poderoso nome do Senhor filho Jesus. Que Deus abençoe vocês. de Deus. Eu não Que sou vocês não, sejam bênçãos eu na não vida de sou outras mais pessoas. escravo do medo. Vamos fazer um grande coral agora. Eu sou filho de Deus, de Deus, de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode declarar isso? Eu sou filho de Deus. Eu não sou não. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos dar salva de palmas a Jesus, irmão. Ele merece. Ele é a nossa fonte de gozo e de felicidade. Levante assim a sua mão na direção do altar. Nós queremos abençoar a sua vida com a bênção dos apóstolos. Mas antes eu queria agradecer essa família linda, Caissara e pastor Jair. Muito obrigado por terem vindo nos abençoar esses dias. Que Deus lhe traga, ou lhes traga novamente aqui outras vezes, para que nós possamos ser ministrados novamente pela vida de vocês. Agora, com a mão em riste, nós vamos receber a bênção de Deus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, que nos fortalecem e nos prepara para a vitória, esteja sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles a quem você ama, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Agora eu quero passar uma unção especial sobre a sua vida, uma unção de profeta. Olha para quem está do seu lado e profetiza para ele uma semana abençoada. Diga assim: a sua semana será extremamente abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém?
Vamos cantar o último louvor e antes de sair da igreja, abraça seu irmão da direita, abraça seu irmão da esquerda e diga: te aguardo aqui novamente quarta-feira. Que Deus abençoe o seu retorno para casa e que tenha você uma noite feliz. Oh,